Olá, meu nome é Luísa, seja bem-vindo ao podcast do Ao Redor Cultura e Arte. Aqui a gente sempre fala de assuntos relacionados às artes e à cultura em geral. Se você não conhece o Ao Redor, já anota aí, aoredor.blog.br. Lá a gente sempre publica assuntos relacionados às artes, além de textos literários, publicações de novos autores. Você também pode seguir a gente no Instagram. A invenção da fotografia na primeira metade do século XIX gerou fortes mudanças na maneira de se pensar a representação da realidade, provocando uma crise na pintura. Quais foram essas mudanças e como essa crise contribuiu para o nascimento da chamada arte moderna? É o assunto do podcast de hoje. A fotografia foi responsável por uma grande revolução na pintura, já que possibilitava uma representação perfeita do objeto fotografado. Representação desejada pelos pintores desde o início do Renascimento, quando se iniciou uma intensa pesquisa de técnicas para melhor, ou seja, de maneira mais fiel, reproduzir a realidade. Recursos que incluíam os estudos e a sistematização da perspectiva, a aplicação na arte de pesquisas sobre a anatomia humana, a arquitetura e a matemática, além da utilização da própria câmera escura, fator decisivo para o surgimento da fotografia na década de 1830. Desde então, a fotografia se desenvolveu rapidamente e, por tratar-se de uma forma fidelíssima de representação, desencadeou uma crise na pintura, que precisou repensar seus conceitos e sua função. Não fazia mais sentido pintar quadros com o objetivo de representar a realidade se a câmera fotográfica fazia isso de maneira rápida e precisa. A partir desse momento, a pintura começou a se modificar e novos estilos e movimentos artísticos surgiram. O impressionismo, que nasceu na França por volta de 1870, é um exemplo claro da influência da fotografia no curso da pintura. O impressionismo buscava não mais representar o real, mas fixar uma impressão visual causada por formas ou cenas da natureza e as sensações geradas pelas variações de luz, e baseava-se principalmente na interação entre cores e contrastes para obter efeitos plasticamente dinâmicos. Assim, a pintura assumiu uma nova função, apresentando-se, como disse Júlio Carlo Argan no texto A Fotografia, como poesia ou literatura figurada. Função que pode ser observada também no expressionismo, que, através de formas e cores intensas, buscava captar e expressar sentimentos e sensações. Distanciando-se cada vez mais da tentativa de reprodução da realidade, a arte continuou caminhando para uma abstração cada vez maior. Nasceu o cubismo, com suas formas geométricas, recortes e decomposições de imagens, além da ausência de perspectiva para um rompimento ainda mais decisivo com a representação realista. Em pouco tempo, chegava-se à arte abstrata, estabelecendo-se uma pintura na qual importavam apenas as sensações e expressões artísticas obtidas através de cores e formas puras. No entanto, é importante ressaltar que, embora a fotografia tenha assumido a função de representação da realidade, não se restringiu a ela. A fotografia artística também desenvolveu elementos conotativos, alegóricos e expressivos. Vamos ver o que escreveu Roland Barthes sobre essa dupla possibilidade da fotografia. Abre aspas. O paradoxo fotográfico consistiria, então, na coexistência de duas mensagens, uma sem código e a outra codificada, que seria a arte ou a retórica da fotografia. Fecha aspas. Esse trecho é do texto A Mensagem Fotográfica, de Barthes, que, apesar de focar a fotografia jornalística, expõe as possibilidades de conotação da fotografia. Esse e outros assuntos relacionados às artes você encontra em aoredor.blog.br, onde você também encontra uma seção literária dedicada a novos autores e a nossa galeria de cursos de artes especialmente selecionados pelo Ao Redor. Obrigada por ter ficado com a gente até o final e a gente se encontra nos próximos podcasts.